Muito bem, o nosso texto hoje, Gênesis 50, do verso 15 até o verso 26. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos. Depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Muito bom. Há 2 anos, eu lia uma crônica de Rubem Alves, em que ele dizia o seguinte: nós nunca devemos perguntar para uma pessoa quantos anos ela tem. Não por uma questão de etiqueta, não por constrangimento, não por não devermos simplesmente alimentar qualquer curiosidade nesse sentido. Não é isso. Nós nunca devemos perguntar para uma pessoa quantos anos ela tem, porque essa não é a pergunta certa. O que nós devemos perguntar para as pessoas é quantos anos elas não têm mais. Porque os anos que você diz que tem, na verdade você não tem. Você teve. Os anos que você ainda tem, você não sabe dizer quantos são. É uma reflexão interessante. O que eu sei sobre mim já passou. Os anos que eu digo que tenho, na verdade, são os anos que eu tive. Eu tive 37 anos até agora, a serem completados no próximo semestre, diga-se de passagem. Os anos que eu tenho, que ainda me são facultados pela vida, ou que me serão oportunizados pela vida, eu desconheço completamente. Não sei nem se posso denominá-los anos, porque pode ser que não passe de 1. Talvez não chegue a 1. E esse é o dilema da vida. Nós sabemos até agora o que já aconteceu conosco, o que já se passou na nossa vida, mas não temos a menor ideia do que vem pela frente. Não sabemos quantos dias, meses, anos ou décadas nos serão dados ainda. Podemos estar aqui para retomarmos as nossas atividades no segundo semestre, pode ser que falte alguém. Claro que eu não estou tentando assustar ninguém.
Também não estou dizendo que você deve sair daqui e já marcar médico amanhã, embora isso não seja ruim exatamente. O que eu estou dizendo é que essa informação é uma incógnita. O tempo que eu tenho pela frente é incógnito. Eu não sei o que é que exatamente me espera. Meu pai saiu da minha casa numa segunda-feira pela manhã, depois de ter passado o final de semana comigo. Saímos para comer, saímos para passear, fomos à igreja juntos, conversamos, brincamos. Na quinta-feira daquela mesma semana, eu recebo a notícia de que ele não está mais entre nós. Isso já aconteceu com você, em relação a um tio, em relação a um sobrinho, em relação a um filho, quem sabe. Acredito que não exista dor maior nesse mundo do que a de um pai que de repente se despede de um filho. Porque que eu tenha me despedido do meu pai, doeu, mas é o natural da vida. Eu louvo a Deus que eu o enterrei e ele não me enterrou. Mas eu conheço pessoas íntegras, justas, honestas, tementes a Deus, que um dia tiveram que passar por essa dor profunda de sepultarem os seus filhos. Porque nós nunca sabemos. Da vida eu sei os anos que eu tive, eu não sei os anos que eu tenho. E nem sei se posso chamá-los anos. De modo que eu preciso estar preparado sempre. A média não é uma referência. A tal expectativa de vida é só um número. Ela não tem nada a ver com a minha vida pessoal. Nada a ver com a minha vida particular. Eu não vou poder processar ninguém porque tive menos do que a média. Não há um PROCON no céu. Pelo menos eu acho que não há. Para dizer, eu quero o meu dinheiro de volta. Morei num país em que a expectativa de vida era 80 anos, morri com 60, quero vintão de indenização. Não é assim que funciona. Dizer que a expectativa de vida é 80, 90 anos é só um jeito de calcular média e possibilidades. Mas isso não tem nada a ver com a minha vida particular e não há nenhuma garantia de que eu vou participar disso. Desejo. Você deseja também. Na verdade, eu desejo ser daqueles que ultrapassarão qualquer expectativa. Deus permita que eu seja o último dentre nós a ir. Ah, tá. Ninguém diz amém para uma palavra dessa, impressionante. No entanto, eu não tenho garantias. Então eu preciso estar preparado sempre. Mas o que significa estar preparado? Obviamente eu não estou falando de pensar nisso, nem de viver à sombra de um pavor a esse respeito. Quando eu digo estar preparado, é ser encontrado nesta hora do jeito que eu quero ser lembrado. Essa é a grande questão. Eu não sei quando a minha hora chegará, mas eu desejo ser encontrado por ela daquele jeito que eu gostaria de ser lembrado. Essa hora não chegou tão cedo para José. José morreu com 110 anos. Mas essa hora chegou na vida dele do jeitinho que ele queria ser lembrado e que é o jeito que nós o lembramos hoje. Tem algumas marcas aí na vida de José que o acompanharam por toda a sua vida e que estavam presentes na vida dele quando essa hora chegou. E a primeira marca que estava presente na vida de José quando a sua hora chegou, a sua velhice se estabeleceu e as suas forças se exauriram, foi a leveza de alma. Primeira marca que me inspira na vida de José é a leveza de alma. Veja, José tinha acabado de sepultar seu pai.
Aqui, eu quero só abrir um parênteses para falar do cuidado de Deus na vida de José, que é uma coisa extraordinária. José perdeu-se do seu pai por ter sido vendido pelos seus irmãos aos 17, talvez, 16, talvez, anos de idade. Foi para o Egito, passou pela casa do Potifar, onde trabalhou como escravo, foi enganado pela mulher do Potifar, preso, ficou preso no Egito até os 30 anos de idade, depois do que ele saiu da prisão e tornou-se o segundo principal nome de toda a nação egípcia. Deus fez algo maravilhoso na vida dele. Passaram-se 7 anos de fartura, e depois, em meio aos 7 anos de fome, nós já vimos tudo isso no nosso encontro aqui, nos nossos encontros aqui, os seus irmãos aparecem para buscar alimento. Ele exige que os seus irmãos tragam o irmão que não veio, eles vão embora, não trazem o irmão, ficam ainda algum tempo, que nós não sabemos quanto, na sua terra, sem voltar para o Egito, mas quando a comida faltou de novo, eles são obrigados a retornar. Eu imagino que aí José já está com mais de 40 anos de idade. Os seus irmãos voltam, ele se revela para os seus irmãos e pede então que todos vão buscar o pai, para o pai vir, porque já que o pai está vivo, ele quer que o pai saiba tudo o que aconteceu na vida dele. Isso é maravilhoso, porque não havia nenhuma garantia que Jacó estaria vivo nessa altura do campeonato. Veja como Deus faz as coisas de um modo tão especial. José teve o privilégio de receber o seu pai e de compartilhar com seu pai todas as coisas boas que tinham acontecido com ele ao longo daquela saga toda. E José aproveitou essa oportunidade ao máximo. Presenteou seu pai, deu terras boas para o seu pai, festejou seu pai, celebrou seu pai, até o dia em que seu pai finalmente morreu. E eu fico pensando sobre as oportunidades que Deus nos dá de celebrar as pessoas que nós temos por perto, e muitas vezes nós desperdiçamos essas oportunidades. Por causa de picuinhas, por causa de pequenos desentendimentos de autoestima, por causa das chamadas tempestades em copo d'água. Temos pessoas maravilhosas perto de nós, que nos amam, a quem nós amamos, que nunca nos foram tiradas por qualquer razão, de quem nós nunca fomos tirados, e até por causa desse conforto, dessa segurança, nós muitas vezes negligenciamos esses relacionamentos. Queria desafiar você a fazer, pelas pessoas que Deus pôs ao seu lado, o que José fez pelo pai dele. Tratou o pai dele com dignidade, honrou o pai dele, abençoou o pai dele, celebrou o pai dele, porque ele ficou tanto tempo longe, e talvez nem tivesse esperanças de rever, que quando ele percebeu que Deus ainda lhe dava uma chance, ele desfrutou dessa chance até a última gota. Eu não consigo deixar de pensar em como Deus foi bom comigo, levando meu pai depois daquele final de semana em que meu pai esteve aqui. Nós saímos juntos, nós comemos juntos, ele participou do lançamento do meu último livro. Ganhou a segunda unidade do meu livro, que a primeira é para a mulher, obviamente. Ela já toma de mim quando chega. Fiz uma dedicatória, rimos juntos, contei para ele todas as coisas boas que vinham acontecendo comigo nessa fase da minha vida. Consegui ver a alegria dele. Fiquei pensando, e se eu tivesse brigado com ele? Por causa de uma bobagem qualquer. Essa semana atendi uma jovem que vem sofrendo de uma depressão há meses, por ter perdido seu pai, numa ocasião em que ambos estavam brigados e sem se falar. Pastor, eu não consigo me perdoar. Eu não consigo dormir à noite, eu não consigo ter alegria,
eu não consigo fazer nada direito, porque eu só penso que meu pai foi embora. E a última lembrança que eu tenho da nossa vida juntos é que nós estávamos brigados. Então, por favor, meu amado, aproveite hoje. Aproveite as oportunidades que você tem agora. Se está brigado com alguém, peça perdão, passe por cima. Se precisa liberar perdão, libere. Se está distanciado, aproxime. Se faz tempo que não liga, ligue. Ah, não vou ligar para o meu irmão não, porque toda vez que sou eu que ligo, ele nunca liga. Não está conseguindo pagar a conta? Porque se está conseguindo pagar a conta, liga, irmão. Não importa se é sempre você. A minha mãe sempre liga para mim. E ultimamente ela ligou e disse assim, antes do meu pai falecer: esqueceu que tem mãe, é? Falei, a senhora não deixa? Se a senhora deixasse, eu esquecia. Mas fica me ligando, eu lembro. Aí brincamos um pouquinho, e depois que meu pai faleceu, eu tenho ligado para ela sempre. Para dizer, mais do que nunca eu quero curtir a senhora. Curtir meu pai, quero curtir minha mãe, quero curtir meus irmãos. Passar por cima de pequenas coisas que não valem a pena, não valem. Para chegar na idade madura, na velhice, no fim da vida, quem sabe, com a leveza de alma que José tinha. Essa leveza de alma. Aí José enterrou seu pai. Chorou 7 dias por ele. Mas não foi o choro da culpa, não foi o choro do ressentimento, não foi o choro da amargura, foi o choro só da despedida mesmo. Que é o choro ideal na hora da perda. Porque a perda é sempre dolorosa, seja como for, seja em que fase da vida for, mas que o choro seja somente da perda, e não da melancolia, e não da nostalgia, e não do ressentimento, e não da amargura, e não da mágoa, e não do rancor, e não de qualquer sentimento que não seja saudade. José chorou 7 dias a perda do seu pai, uma comitiva maravilhosa, o faraó ajudou, foi uma despedida de rei. Jacó foi enterrado como se fosse uma autoridade de Estado, porque José o honrou. Foi, como a gente diz, o defunto esfriar, foi acabar o tempo do luto, eis que aparecem os irmãos de José. Tem família que Deus nos dá para ser provação, né? Você agradece, Senhor, obrigado pela minha família, porque ela me faz ver o quanto eu preciso de Ti. Tem irmão que é uma benção, tem irmão que não é irmão, é cunhado. Ele é filho da mesma mãe, mas ele é cunhado, não é possível isso. Os irmãos de José são um show à parte, porque eles não crescem, eles não amadurecem, eles não mudam. Eu acho que a pior coisa da vida não é ficar velho, porque é inevitável que fiquemos. A pior coisa da vida é ficar velho sem crescer, sem amadurecer, sem se tornar leve de alma. Esses homens já eram velhos, irmãos, mas tinham a alma pesada. Foi o Jacó ser enterrado, eles já começaram a armar entre eles como se defenderem de José. Porque o raciocínio que eles fizeram foi o seguinte: nós temos que dar um jeito de José não acabar conosco, porque agora a gente não tem o nosso pai. Agora veja, o raciocínio que eles fazem pertence a eles, mas não tem nada a ver com José, porque José não era que nem eles. Mas eu tenho a impressão que é assim que funciona. A gente acaba projetando nos outros aquilo que nós somos. Então, veja, os homens mais ciumentos que eu já conheci nessa vida eram aqueles que mais enganavam suas esposas. Não é regra, mas é comum. Os sujeitos mais desconfiados em relação aos outros, talvez sejam aqueles mais malandros no modo de lidar com os outros.
Porque aquele sujeito que é honesto, transparente, tranquilo, costuma ser ingênuo. Quando você é muito correto nas coisas que você faz, você tende a acreditar que os outros também são. E muitas vezes acaba sendo vítima dos outros. Sua esposa fala assim: eu não me conformo com você, é burro. Você confia em todo mundo, você é uma besta. Claro que eu estou falando da sua esposa, não sua. Eu ouvi um caso desse na Islândia. De uma mulher que falava assim com o marido. Saiu na televisão, porque é uma coisa tão rara. Gente muito correta costuma ter alguma ingenuidade, porque não acredita que alguém seja capaz de. É claro que você pode ser honesto e ainda assim ser sábio, equilibrado, e atender, por exemplo, a orientação bíblica, que diz: maldito o homem que confia no homem, faz dele o seu braço forte. Porque a gente tem que saber que a natureza das pessoas é complicada, mesmo dando voto de confiança e mesmo querendo agir corretamente. Mas a tendência é daquela pessoa mais correta ter alguma ingenuidade. E aquele que é mais malandro ser o mais confiado. Porque ele conhece os bastidores da vida. Ele tem um jeito de raciocinar. E ele já se antecipa, ele fala assim: eu não vou dar chance para esse cara não, porque ele vai fazer isso comigo. Porque se o contrário estivesse presente, ele faria isso com o cara. É o jogador de xadrez. Fala, se eu mexer essa peça, ele vai pegar e vai acabar com o meu jogo aqui. Por quê? Porque se eu estivesse no lugar dele, eu faria isso. E os irmãos de José projetam quem são em José. Rapaz, nosso pai morreu, o nosso irmão respeitava o nosso pai, a gente tem que dar um jeito de, agora que o nosso pai não está mais, evitar que o nosso irmão acabe com a gente. Porque agora eles eram os hóspedes da terra de José, e José era o Todo-Poderoso. Então o que eles fazem? Eles constroem uma mentira. Eles enganam. Porque tem gente que não muda. Tem gente que envelhece, mas não muda. Tem gente que passa a vida inteira e não muda. E eu acho que isso é muito deprimente. Aqueles homens viveram a vida inteira e não mudaram. Então eles criam uma situação para dizer que antes de morrer, o Jacó deixou um recado. Porque é fácil dizer que o ausente fez ou falou isso ou aquilo, né? José, vem cá. Olha, agora que nosso pai foi, nós queríamos transmitir a você o que nós consideramos ser o último desejo dele. Ah, é? O pai falou com vocês? Falou, José. O pai nos chamou a todos, colocou a mão no ombro de Rúben. Lembra Rúben? Rúben, lembro. O pai estava cansado, tossia. Meus filhos, digam a José. Olha a cena, que papelão. O pai mandou dizer a você que não faça maldade conosco. Não devolva o que nós fizemos com você. Não é a gente que está pedindo, não. A gente até encararia, mas é o pai. O pai pediu, é que ele não pôde falar com você, mas ele falou com a gente. Não diga para José, meu filho, não tratar os irmãos dele mal, não. O José olha, e o texto diz que ele chora. Eu queria muito que o autor do texto bíblico dissesse por que é que José chorou, que não fica tão claro. Eu acho que ele chora um choro de desgosto. Eu não acho que José chora de sensível que ele estava pela perda do pai, eu acho que ele chora de desgosto. Meus irmãos, vocês estão há anos aqui comigo. E vocês precisam fazer isso nessa altura do campeonato. Sabe aquele parente que você ajudou quando esteve numa pior, que você deu abrigo, que você recebeu na sua casa, que você pagou conta, que você fez isso, aquilo, e aí, num momento simples, banal, bobo da vida, ele te dá um golpe de R$20.
Você gastou 100 mil com ele. E ele pega 20 reais da sua carteira. Foi você que pegou? Não, fui não. Abre o bolso aí. Não, esse aqui, como é que veio parar aqui? São os irmãos de José, entendem? Depois de tudo que José fez por eles, de tudo que José disse para eles, de tudo que José ensinou, meu Deus, tem gente que não muda. Tem gente que não entende. Tem gente que na velhice, na maturidade é infantil. Gente que a vida apequenou e não agigantou. Esses homens, conquanto sejam muitos, são tão pequenos que José sozinho é maior do que eles. E José diz para eles, meus irmãos, não tenham medo. E o texto faz questão de dizer que José disse essas palavras amavelmente, porque ele podia ter estourado. Tenham dó. Vocês vão usar desse expediente para falar comigo? Vocês acham que depois de tudo eu ainda vou fazer alguma coisa com vocês? Tomem vergonha na cara. Vocês até mereciam, mas eu não vou fazer não, porque eu não quero, mas olha, que cambada. Não, José falou amavelmente, vocês não tenham medo. Sabe por quê? Porque vocês não entenderam ainda, e eu não sei como explicar para vocês, que vocês nunca me fizeram mal. Nunca me fizeram mal. Vocês podem acreditar nisso até hoje, eu não sei como convencer vocês do contrário, mas vocês nunca me fizeram mal. Porque tudo que aconteceu na minha vida fez parte de um propósito para eu chegar onde eu cheguei, inclusive vocês. Então, se eu sou este homem que eu sou hoje, e aí só abrindo parênteses, você precisa gostar do homem que você está se tornando, senão você nunca vai agradecer pela vida e nunca vai ver nos detalhes essa providência, fecha parênteses. O homem que eu me tornei hoje é fruto de tudo que aconteceu comigo, inclusive o que vocês fizeram. Então veja, não tenham medo. Não é porque o pai pediu ou deixou de pedir para eu não maltratar vocês, não. Claro que eu honro a memória do nosso pai, mas se ele pediu ou não pediu alguma coisa, não faz diferença, meus irmãos. Eu não vou tratar mal vocês, não é porque o pai pediu, não. Eu não vou tratar mal vocês, porque isso não faz parte do meu caráter. Não é assim que eu funciono. Não é assim que eu creio. Não é isso que eu vejo quando eu olho para trás. Não é esse Deus que eu concebo quando penso na divindade. Não é essa espiritualidade que eu venho alimentando ao longo dos anos. Não é esse tipo de pessoa que eu quero ser. Não é porque o pai pediu, não. Mesmo que o pai pedisse para mim, para acabar com a raça de vocês, eu não o faria. Eu sou livre em relação a vocês. Porque enquanto vocês acham, até hoje, veja, até hoje, tantos anos depois, enquanto vocês acham até hoje que me fizeram mal e são escravos desse sentimento, eu acho que vocês só me fizeram bem, porque a minha vida, quem construiu foi Deus. Leveza de alma. Essa é a primeira marca que acompanhou José ao longo da sua vida e que estava presente na sua velhice e que estava presente quando ele morreu. E a segunda marca que estava presente em José era uma fé inabalável. O sujeito está perto de morrer e ele é capaz de orientar, confortar e abençoar os que estão perto dele. O texto diz que José chamou seus irmãos e disse, vejam, eu estou indo para a sepultura. Por quê? Porque essa é uma certeza, queiramos ou não. Não vamos viver aqui para sempre. Não estaremos aqui para sempre. Não pergunte para uma pessoa quantos anos ela tem. Pergunte quantos anos ela não tem mais. Porque os que ela tem não se sabe, mas serão abreviados. A pessoa mais longeva dentre nós não viverá para sempre. Na igreja que eu pastorei, eu fiz algumas mensagens nesses últimos domingos sobre a vida de Lázaro. Na verdade, sobre o episódio em que Jesus ressuscitou Lázaro.
E um dos comentários que eu fiz foi: Jesus ressuscitou Lázaro para Lázaro morrer na sequência, porque ele não está vivo até hoje. Não está entre nós. Então, mesmo a história de alguém que foi ressuscitado pelo Senhor, foi ressuscitado pelo Senhor para passar de novo pela mesma experiência. Porque essa vida não é permanente. José sabia disso. E uma das coisas bonitas da vida é a gente saber disso. Saber que não vai viver para sempre. Porque a gente se desapega. Eu já preguei aqui uma outra vez que eu costumo dizer que há dois tipos de pessoas: as que consideram a vida como posse e as que consideram a vida como palco. As que consideram a vida como posse se agarram a ela, disputam cada palmo de chão, cada item material, brigam por um clips, passam por cima, se tornam cada vez mais gananciosas, ambiciosas, arrogantes, avarentas. Tudo é para acumular, tudo é para possuir, tudo é para ter poder, tudo é para juntar. Mas aquelas pessoas que consideram a vida como palco, sabem que toda boa peça é escrita por um grande autor. E como disse C.S. Lewis, o autor da peça só entra no final do espetáculo. Ele não entra no meio. Cadê Deus que não aparece? Ele não aparece porque o autor da peça não aparece no meio da peça. Ele só aparece no final. E o ator que foi convocado para essa grande peça, João Calvino, um dos reformadores da história da igreja, disse que o mundo criado é o teatro da glória de Deus. O ator que foi chamado por essa grande peça, só se espera dele que atue bem, que sinta-se no palco da vida, que faça a sua parte, que fale bem as suas falas, que cumpra com os seus diálogos, que dê espaço para os demais também atuarem belamente, lindamente. O que vai ser de um ator que chega atrasado, chega bêbado, não lembra as suas falas, fala mais do que deve, muda na hora e ainda quer abraçar o cenário? O ator sabe que encerrada a peça, o cenário fica, porque não se leva cenário para casa. O autor da peça entra e todos os aplausos são para ele. Se ele for justo e digno, ele compartilhará os aplausos com os atores, porque quer que eles sejam homenageados também. E eu tenho certeza que Deus é justo e digno para nos dar a participação naquilo que Ele mesmo fez e escreveu. E aí depois da peça nós vamos para casa. Depois de uma peça bem feita, nós vamos para casa, com a alegria de termos cumprido o nosso papel. José foi um ator maravilhoso na peça da vida. José fez jus ao papel que Deus lhe deu. Mas, acima de tudo, ele sabia que o autor da peça era que merecia todas as honras. Então ele diz para os seus irmãos: eu vou morrer. E quando eu morrer, Deus vai cumprir todas as promessas que Ele fez. E quando Deus tirar vocês daqui, levem os meus ossos com vocês. Porque eu quero ser sepultado finalmente na terra que eu sei que Deus vai dar para vocês. Veja que fé inabalável. Sem medo da morte, sem medo do amanhã, e absolutamente convicto de que aquilo que ele não viu acontecer, vai acontecer, porque Deus é fiel. Fé inabalável, que ajudou aqueles que continuariam nessa vida a seguirem seu caminho. Um dia você vai, meu irmão, mas eu espero em Deus que você deixe um legado de fé para aqueles que vão ficar. Eu tenho orgulho do meu pai, porque embora ele não tenha nos deixado nenhuma herança, pelo contrário, ele nos deixou um legado de fé que nos motiva a seguir em frente. Que quando você se despedir dessa vida, como José se despediu, você deixe um legado de fé que inspire os seus a seguirem em frente. E que quando essa peça acabar para você, você vá para casa com alegria, para ser recebido pelo autor da peça e desfrutar dos louros de um espetáculo bem feito. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar todos em pé e vamos orar. Agradecemos-te, ó Deus, por essa última reunião do semestre. Pedimos-te
por esse tempo em que não nos reuniremos e pelo semestre seguinte, quando retornaremos para continuar falando da tua palavra e dos valores, dos princípios, das virtudes que ela tem para o nosso coração. Abençoa cada homem que aqui está, cada um que participou ao longo desse semestre. Alguns têm participado desde o início dessas reuniões. Também abençoa aqueles que chegaram agora e os que ainda vão chegar. Que todos nós possamos viver uma vida íntegra, justa, correta, abençoada e abençoadora. Que aqueles que precisam sair daqui e acertar relacionamentos pendentes, façam isso hoje ainda. E que aqueles que precisam fortalecer a fé para deixar um legado inabalável, façam isso rapidamente também. Porque a nossa hora nós não sabemos, tu sabes. Mas nós queremos estar prontos quando ela chegar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.